Oi pessoal, tudo bem? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração. Quando eu fico pensando, né, nós aqui, todos nós vivendo esses últimos 16 meses de pandemia, de dor, de sofrimento, de perdas, de incertezas, de ansiedades e tudo mais, uma passagem da Bíblia me vem à mente. E essa passagem está ali no livro de 1 Reis, no capítulo 17. E esse capítulo é um capítulo onde o profeta Elias ele é introduzido na história aqui do povo de Israel. O profeta Elias, para vocês que não sabem, foi um grande profeta, um dos maiores profetas de Israel, na verdade. E ele aparece nessa história, então, sendo enviado por Deus a falar com o rei Acabe. E ele fala o seguinte para o rei: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. E o que é interessante então nessa história, ele chega para o rei e fala: olha, vai ter uma seca geral em Israel toda. E não vai chover, não vai ter uma gota d'água até que eu fale que tenha. De verdade, isso então era um juízo de Deus ao povo, ao rei especificamente Israel, que havia se desviado do Senhor. Mas olha o que é interessante nessa história. Elias aqui, como homem de Deus, como servo de Deus, ele não estava isolado, ele não estava isente dessa realidade. A própria profecia que ele trouxe ao povo de Israel, ele mesmo era parte, estava sofrendo as consequências da própria profecia. Olha o que acontece. O Senhor chega para ele e fala o seguinte: Elias, vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Deus, então, na sua provisão, no seu cuidado, no seu amor, naquele período de seca, período de tanto sofrimento, tanta dor, Deus não livrou Elias da situação. Mas Deus proveu para Elias o cuidado, as necessidades de que ele tinha. Veja bem que ele pegou e mandou Elias ir então para uma terra distante, sair de Israel, ir para uma terra estrangeira, e ali então ele se alimentar ali, beber do Jordão e beber e comer da comida que os corvos iriam trazer. E aí depois de um tempo, o Jordão se secou por causa da seca na cidade. E Deus manda ele então ir para Serepta, uma cidade de Sidom, ou seja, uma terra estrangeira. Elias então ele vai para essa cidade, chega nessa cidade então, eu não vou ler o texto todo aqui, mas ele chega nessa cidade e no meio daquela seca, no meio de tanto sofrimento e tanta dor, ele encontra uma viúva. E essa viúva então, ele chega para ela e fala assim: olha, me dá um pedaço de comida, traz para mim um bolo, faz alguma coisa para eu comer, por favor. E essa mulher então, essa viúva com um filho, chega para ele e fala: olha, Elias, eu não tenho nada. O que eu tenho aqui, o que eu estou coletando aqui, que é para fazer a última refeição para mim e para o meu filho. E Elias então, ele abençoa essa mulher e ele dá a ela uma palavra e fala: olha, não tenha medo, confia em mim, nada vai faltar. Faz para mim a comida e que não vai faltar comida para você. E aí a história então ela conta que faz, isso acontece, mas depois disso o filho dela morre. E aí Elias então se compadece dessa mulher, essa mulher chora e fala para ele, e ele se compadece dela. E ela então, e ele chega para essa mulher e fala: olha, traz o seu filho aqui. E ele então ele ora pelo filho. Ele ora e ele fala: olha, dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, que trouxeste desgraça a esta viúva, que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. A lição que eu queria deixar para a gente dessa história,
Além do fato de que Elias, ele não foi isolado da seca que aterrorizou Israel, mas Deus proveu para Elias no meio da dor. Deus proveu para Elias no meio do sofrimento, no meio da escassez. Deus proveu de maneira milagrosa. E todos nós, de alguma maneira, depois desses 16 meses, nós podemos ver de fato que Deus cuidou de nós, Deus proveu a nós. E o que eu acho mais interessante nessa história, que é o segundo ponto que eu queria deixar para nós, é esse. De que Elias, ele foi e ele se misturou com um povo estrangeiro ali. E ele foi bênção na vida dessas pessoas. E Deus não só proveu para ele, mas proveu para essas pessoas. No fundo, Elias, ele foi um canal da bênção de Deus para uma mulher que não era judia, que não era de Israel, que não conhecia o Senhor de verdade. E a vida de Elias, a maneira como Elias amou e cuidou e se compadeceu dela, inclusive quando o filho dela morreu, foi a chave que lhe abriu os olhos e ela pôde então não só reconhecer que Elias servia a Deus, mas não era um Deus qualquer pagão que ela conhecia, mas servia ao Deus vivo. Ela reconheceu então, por causa do gesto de compaixão e amor de Elias. Eu não creio que a seca que nós estamos vivendo acabou ainda. Nós ainda estamos vivendo em meio de tantas dores e tantas lutas que cada um de nós tem. Nós temos a oportunidade hoje de sermos como Elias, um canal de distribuição da graça, do amor, da bondade de Deus àqueles ao nosso redor. E eu queria desafiar você então hoje, trazer o conforto de Deus, saber que Deus ele continua provendo, ele vai prover para você. E o desafio é que você vai se deixar, como Elias, numa terra estrangeira, se colocar à disposição de Deus e ser bênção, ser instrumento de amor, de graça, de compaixão àqueles ao seu redor. Que Deus te abençoe ricamente.